Olá, querido amigo, querida amiga, apoiados novamente na parceria entre o professor Renan Tamay e o Gen Jurídico, hoje falaremos sobre as nulidades no novo Código de Processo Civil. Muito bem, primeiramente, antes de falar de critérios e requisitos da teoria das nulidades observada pelo Código, devemos alertar que o objetivo do novo Código, acima de tudo, é que se faça valer aquilo que nós conhecemos como princípio da sanação. Portanto, deve-se, como se vê pelos objetivos do Código, aproveitar ao máximo possível os atos processuais que são realizados, desde que, evidentemente, sejam passíveis de aproveitamento, atos que possam ser efetivamente utilizados. Claro, em decorrência desse princípio da sanabilidade, portanto, se terá uma maior efetividade e menor prejuízo da estrutura e do caminhar do processo. Essa é uma das principais características ao trabalhar o tema no novo Código de Processo Civil. Fora isso, também é importante, rapidamente vamos traçar um panorama a partir do que vem previsto no Código, lançando aqui algumas informações, já que ainda se aplica, como já há muito tempo se faz, o princípio da instrumentalidade das formas na teoria das nulidades, desde que, claro, evidentemente não haja aqui a possibilidade de decretação da nulidade. Portanto, vamos rapidamente passar pelo contexto que o novo Código traz para as nulidades. Vamos lá. O artigo 276 ele basicamente transcreve a ideia de que, quando houver a necessidade de realização de ato processual que está prescrito em relação à sua forma na norma ou na lei, deve-se efetivamente realizar dessa forma. Claro que aqui, se houver um prejuízo aos princípios constitucionais, ali como já se pode ver do 276 do novo Código, nós podemos ter a decretação da nulidade. Mas, veja-se, desde que haja uma violação desta natureza. Caso contrário, como diz o próprio Código, quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. A ideia aqui é não permitir que o sujeito se aproveite de sua própria torpeza, aguardando para suscitar uma nulidade no futuro, depois de alguns longos anos de processo, o que é absolutamente não razoável. O artigo 277, não vou efetivamente trabalhá-lo aqui, mas basicamente ele traduz a ideia da instrumentalidade das formas. Quando for possível realizar por meio diverso determinado ato processual e ele não venha efetivamente a ferir as garantias constitucionais do processo, se pode então aproveitar a realização deste ato por ato de forma diversa, desde que novamente não infringamos a estrutura das nulidades. Outra importante colocação é a que vem no artigo 278, que informa que as nulidades elas devem ser arguidas na primeira oportunidade que couber falar nos autos. E aqui, via de regra, sob pena de preclusão. Claro que existem situações em que a própria preclusão não vai se realizar. Ainda assim, o dispositivo é bastante latente e forte nesse sentido. Outra questão muito relevante é a que vem no artigo 279, que fala que o processo é nulo quando o membro do Ministério Público não for intimado para acompanhar o processo, para participar do processo, sendo o caso de sua intervenção. E aqui, veja-se como custos lege, como fiscal da ordem jurídica. Claro que essa é a ideia central do Código. Agora veja, o princípio da sanabilidade também está evidente no parágrafo 2º desse próprio artigo 279, que vai nos dizer que a nulidade ela só vai ser efetivamente decretada caso intimado o Ministério Público posteriormente e este venha a comprovar o efetivo prejuízo. Caso não haja prejuízo na sua não intervenção, portanto, seria um caso de aproveitar-se os atos processuais realizados e seguir a partir dali. Esse é um ponto bastante importante que está no parágrafo 2º, por isso se poderia dizer que a nulidade só pode ser decretada, efetivamente, após a intimação do Ministério Público, que então, nesse caso, se manifestará sobre a existência ou não de prejuízo, o que acarretaria em nulidade ou não, havendo prejuízo para a decretação da nulidade. Por fim, também deve-se colocar rapidamente um ponto no que diz o artigo 280, como sempre, as citações e intimações para serem válidas, elas dependem da respeitabilidade da estrutura do Código e da ordem
do Código para obedecer o devido processo legal, permitir um contraditório efetivo e pleno, sob pena de nulidade efetiva. Por fim, não menos importante, mas isso deve ser dito, o artigo 282 é bem relevante. Veja o que ele diz. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos os retificados. A ideia aqui é exatamente o que? Aproveitar-se a estrutura do processo o máximo possível. Pelo princípio da economia, vejamos quais são os atos que são possíveis de serem aproveitados, caso haja uma nulidade decretada, e aqueles que não forem possíveis de serem aproveitados, portanto, certamente deverão ser repetidos ou novamente feitos. Essa é uma das caras fortes aqui do Código para mostrar que a teoria da nulidade ela permanece sendo importante para retirar atos que violam a estrutura do devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Novamente, mas não esquecendo que para isso preciso ter prejuízo comprovado e observar também o princípio da sanabilidade, que é uma das características desse novo Código. Veja-se que aqui o que defendemos, me parece efetivamente possível de falar, é uma teoria das nulidades não no plano da existência, porque o processo existe e permanecerá existindo, por mais que haja decretação de nulidade, mas sim um vício ou vícios que estão ligados ao plano da validade. Consequentemente, a validade do processo e a validade dos atos que estão sendo cassados e nulificados. Deixo aqui então um abraço do professor Renan Tamay, bons estudos e até breve.